Boa tarde a todos. Antes de passarmos às perguntas, eu gostaria de fazer um resumo do que é a Carteira de Identidade Nacional. Primeiramente, é preciso falar que o decreto de hoje é o resultado de 6 meses de coordenação, de trabalho e de planejamento. Não é à toa que hoje estão representantes de 3 ministérios do governo para falar de um produto. Produto esse que é transversal e que alcança diversos ministérios. Estamos aqui, a Secretaria-Geral, o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça e Segurança Pública para falarmos da Carteira de Identidade Nacional. Inicialmente, quero dizer que não é um novo produto, é a modernização de algo que já existe. Como foi falado pelos ministros, e não é à toa que eles são ministros de Estado, já têm a visão de futuro, a carteira ela é física e terá um modelo também digital, e ela facilitará a vida do cidadão. A partir da assinatura do decreto, o CPF passará a ser o número da carteira, um número único, envolvendo todos os 26 estados e o Distrito Federal. É importante salientar que no dia de hoje nós temos a possibilidade de termos 27 carteiras, ainda que tenha a validade em todo o território. Com esta Carteira de Identidade Nacional, ela será única, integrará os órgãos de identificação de todos os estados da Federação, através do Serviço de Identificação do Cidadão, que está baseado na plataforma GovBR. Daí a importância do governo digital, representado aqui pelo secretário Fernando, como peça importante da implementação desse projeto que temos a certeza será um sucesso. A nova carteira facilitará ao cidadão o acesso a muitos serviços e conta com elementos de segurança atuais. Por exemplo, a carteira já estará em condições de ser utilizada em viagens internacionais. Isso é um avanço para o que existia. Através do código QR, o cidadão terá acesso, e os órgãos do governo e também privados terão acesso às informações do cidadão. Neste código QR, ele será abastecido com aquilo que o cidadão autorizar. E é importante salientar que a carteira segue a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela junta ao mesmo tempo transparência e segurança. De forma geral, esta é a nova carteira de identidade. Com o seguinte aspecto importante: ela não terá que ser paga pelo cidadão. Ela é de graça. Nós nos reunimos, nos debatemos com todos os institutos de identificação dos estados, os quais assinaram o documento e atestaram que esta identidade ela é sustentável e que não causará impacto considerável no orçamento dos estados. Dessa forma, nós apresentamos hoje um novo documento, o Documento de Identidade Nacional, uma Carteira de Identidade Nacional, com segurança, sem custo ao cidadão, o que representa cidadania e inclusão. Daremos início às perguntas. Lembrando que será permitida apenas uma pergunta por profissional e pedimos por gentileza que os jornalistas se atenham ao tema. Convidamos então a senhora Natália Fruet, do SBT. Oi, secretários, boa tarde. Pelo decreto, a mudança ela começa a vigorar 1º de março desse ano e tem até março do ano que vem. Aí o cidadão já pode procurar
as secretarias, os locais onde fazem a emissão, para já começar essa emissão? Como é que vai ser isso? É uma excelente pergunta. O cidadão ele não precisa procurar, neste momento, os institutos de identificação. A troca para a nova identidade será gradativa. Até março do ano que vem, é o prazo para que os institutos de identificação se preparem, estejam aptos à emissão da carteira. Em que pese que alguns institutos já estão em condições de. Então, nós temos diferenças entre os estados com relação à preparação para a emissão da carteira. Mas a troca pelo cidadão, ela pode levar até 10 anos. Então, o cidadão, o que a gente informa, é que não precisa se preocupar em procurar os institutos de identificação neste momento. Convidamos agora a senhora Gabriela Noronha, da TV Brasil. Boa tarde, secretários. A respeito dessa validação internacional, vai dispensar o uso do passaporte ou já são para aqueles países que não precisam do passaporte e podem já entrar com a identidade? Obrigada. Boa tarde. O uso do documento de identidade pessoal para viagem internacional hoje é principalmente com os países do Mercosul. Esse é um entendimento que já é válido e já tem implementação. Ocorre que, pela multiplicidade de documentos que nós temos hoje, as autoridades estrangeiras, às vezes, tinham dificuldade de identificar se o documento era ou não válido como documento de identificação, que depende da lei estadual. O documento que está sendo lançado hoje vai dirimir essa dúvida internacional, porque vai ser um documento só, em vez de vários. Vale a pena colocar também que esse documento foi elaborado com o padrão ICAO de documentação e que já contém informações de identificação para fins de imigração. Então, além do documento servir já como base de identificação no lugar do passaporte para esses países que aceitam documentos de identidade como documento de viagem, ele já vai ter informações que vão facilitar o fluxo internacional de cidadãos. Mas, repito, é mormente quanto a países do Mercosul. Convidamos agora a senhora Marina Pagno, da Rádio Gaúcha. Tudo bom? Uma das dúvidas dos nossos ouvintes, quando eu entrei com a informação no ar agora, foi em relação à CNH. Se essa carteira substitui a CNH, por exemplo, se a pessoa está dirigindo, é abordado pela polícia, vai poder apresentar essa nova identificação ou a CNH continua valendo com a sua função? Obrigada. São documentos diferentes com propósitos diferentes. A CNH é um documento regido pelo direito administrativo para regulamentar o direito de dirigir, tá? Mas ela tem a possibilidade adicional de identificar o cidadão. Então, ela não substitui, o RG não substitui a carteira de motorista. A carteira de RG de motorista continua sendo um documento separado que tem, dentro do território nacional, a capacidade de identificar o portador. Só complementando, esta carteira não substitui nenhum documento que atualmente está em vigor, nenhum. Tá? As carteiras corporativas, a própria carteira de motorista, ela não substitui, a não ser a antiga carteira de identidade, paulatinamente, num período de 10 anos. Convidamos agora o senhor Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Boa tarde, obrigado. Eu tenho algumas dúvidas. A primeira dela é essa nova carteira de identidade, se ela vai ter uma validade ou se vai ser por prazo indeterminado, se já está definido qual que seria essa validade. Se os senhores pudessem explicar um pouco, então, ao longo desse período de 10 anos, eu, por exemplo, no meu caso, poderia continuar utilizando o meu RG normalmente, isso não vai ter alteração, e a partir do final do prazo, aí sim haveria mudança. Uma outra dúvida,
se seria o número do CPF, mas se o documento em si vai mudar de nome, então é isso? A partir de quando terminar o prazo, já não existiria um documento chamado CPF, e sim seria esse novo número de identificação. Seria isso? Obrigado. Obrigado pela pergunta, vai ser uma dúvida frequente. A sua primeira pergunta está coberta no artigo 15 do decreto. Ele tem validade, sim. Não é um prazo de validade fixo, ele vai variar de acordo com a idade do portador. Então, eu tomo licença aqui para fazer uma breve leitura. Ela terá validade de 5 anos para pessoas com idade de 0 a 11 anos. De 10 anos para pessoas com idade de 12 anos completos a 59 anos. E indeterminada para pessoas a partir de 60 anos. Os documentos emitidos, isso também é uma pergunta que pode ser respondida pelo decreto, os documentos emitidos a partir de março do ano que vem vão continuar válidos por 10 anos. Então, não é necessária uma troca imediata. Respondi todas as suas perguntas, tinha mais uma, não? Perdão, a questão do nome do documento. Olha, o CPF, ele já é um número de registro para finalidades fiscais. Ele vai continuar a ser utilizado para finalidades fiscais. O que ocorre é que, pelo uso disseminado e já incorporado pela população, entendeu-se como a solução de mais fácil seguimento pelo público de se utilizar esse número em lugar do número do RG. Então, o CPF continua existindo como um documento para finalidade fiscal, inclusive ele vai continuar a ser gerenciado pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Receita Federal, mas o que se está extinguindo é o número do RG estadual. Então, existe o CPF ainda com finalidade fiscal em nível federal, e os estados vão começar a utilizar o número do CPF como o número de identidade. Só complementando, vamos usar um caso prático. No seu caso específico da carteira, ao confeccionar essa nova carteira, será verificado se o CPF que você alega que tem, ele vai ser checado junto à Receita Federal pelo SIC, que é o Serviço de Identificação do Cidadão, baseado na plataforma GovBR. Então, o número da carteira, como ele bem falou, ele vai mudar para o CPF e, além disso, os sistemas de identificação dos estados estarão integrados, não só entre os estados, como também pelo governo federal. Daí, a característica de segurança dessa carteira. Será possível autenticar que você é realmente o detentor daquela carteira. Convidamos a senhora Emily Bank, do Poder 360. Secretários, eu queria tirar uma dúvida mais técnica em termos de legislação. Esse novo documento que vai substituir o RG, ele refere-se àquela lei de 2017 que trazia uma identificação nacional, acho que era, deixa eu ver o nome, Identificação Civil Nacional. É a mesma coisa que estava naquela proposta? Esse é o DNI, o Documento Nacional de Identificação? Esse decreto, ele é regulamento que está previsto na Lei 13.444. São atribuições e procedimentos que o governo federal tem que tomar com relação à identificação do cidadão. Então, esse decreto, ele realmente é baseado na Lei 9454, tá? E ele regulamenta a Lei 13.444, recentemente, de 2017, e estabelece os procedimentos que o governo federal tem que tomar no seu âmbito do Poder Executivo. Permite complementar? O que o secretário mencionou foi a lei do DNI. Esse é o documento que você mencionou. O decreto atual, ele regulamenta a Lei 7116 de 1983, que é a lei do RG. Então, são documentos distintos. Tá?
Aparentemente, pode haver alguma superposição, porque eles têm finalidades parecidas, mas eles não são o mesmo documento. O RG de agora ele foi desenhado numa sistemática em que haverá compartilhamento de informações com o DNI. Então, eles acabam confluindo para a mesma... A gente não entende que haverá competição entre esses dois documentos, mas complementaridade. Eles trabalham, por exemplo, com bases biométricas diferentes. Nós vamos tentar fazer a integração. E se você me permite, secretário, já que nós estamos aqui para esclarecer dúvidas, às vezes tem algumas dúvidas que nós podemos esclarecer sem as perguntas de vocês por serem técnicas. É importante frisar que esse documento difere fundamentalmente do documento anterior, que era regulamentado pelo Decreto 9278, apesar deles serem parecidos. Tá? Por exemplo, já tinha um fator de verificação por meio de QR Code no decreto anterior. Qual que é a diferença? O que está acontecendo agora? Aconteceu que o Ministério da Economia, por meio da Secretaria de Governo Digital, estabeleceu o projeto GovBR, que foi mencionado pelo ministro Guedes no seu discurso. Esse sistema, ele permite uma forma de interlocução entre o cidadão e o governo, ao mesmo tempo em que permite que bancos de dados distintos do governo se conversem entre si. Então, o que acontece hoje é que nós temos um documento que tem lá seus elementos de segurança embutidos no próprio documento físico, mas, principalmente, eles estão integrados num sistema que articula diferentes bancos de dados oficiais. Então, quando o secretário nacional, quando o ministro da Justiça falou que os institutos de identificação estaduais estão envolvidos, eles estão envolvidos por meio dessa ferramenta. Os bancos de dados estaduais vão conversar com os bancos de dados federais, vai haver uma validação de parte a parte e compartilhamento de informações para eu saber, por exemplo, que o RG do nosso colega repórter da Folha é o correspondente a um CPF único emitido num estado determinado. Tá? Então, apesar de haver alguma similitude com documentos normativos emitidos anteriormente, como é o caso do DNI e o Decreto 9782, ele difere fundamentalmente na retaguarda. A retaguarda que nós estamos trabalhando hoje é muito mais moderna e estruturada do que havia no passado. Eu gostaria só de acrescentar que, além dessa segurança, né, desse motor de identificação unívoca do cidadão, única, né, do cidadão, esse documento, né, que tem a sua via física obrigatória e gratuita, né, é um direito do cidadão receber essa via física, ela vai ter a sua versão digital disponibilizada também no aplicativo GovBR, integrando a carteira do GovBR com outros documentos, como a CNH, o próprio CPF e outros documentos que vão se tornando digitais e ficando acessíveis digitalmente ao cidadão. Por fim, convidamos a senhora Brenda Collen, do portal Plox. Boa tarde. Só uma dúvida a respeito do número. Hoje existe um número de RG, e se eu perco esse documento e faço um outro RG, eu tenho outro número, e aí a pessoa pode ter até 27 números de RG hoje. A partir do momento que faz esse novo RG digital, esses outros números vão deixar de existir e o número do novo RG vai ser o CPF. É exatamente isso. Você me permite complementar, secretário? Hoje podem haver 27 RGs diferentes, porque o modelo que estava estabelecido no Decreto 9278 era com foco no Estado. Então, no mínimo, de um Estado para o outro, ia ter o número do Estado, o nome do Estado lá no documento, uma arte diferente, e cada Estado emitia o número de RG individualmente. E não havia uma forma de um Estado perguntar para outro Estado se aquela pessoa que estava tirando o RG já tinha um RG registrado em algum lugar.
Então, o que a gente está fazendo hoje é unir a retaguarda para permitir esse tipo de conferência e já utilizar um número que é único em nível nacional, que é o número do CPF. Então, os casos de replicação vão ser muito mais raros. E você perguntou quanto à renovação. Se você perder o seu RG, a partir de março do ano que vem, que vai ser quando a emissão desse documento vai se tornar obrigatório, o seu novo número de RG vai ser o CPF. Tá? Então, CPF, número nacional, com ferramenta de retaguarda de conferência entre estados diferentes. Agradecemos a participação e a presença de todos. Está encerrada esta coletiva.